Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Mais uma semaninha aí concluída, graças a Deus, não é? Com as nossas reflexões, não é? Com aquilo que Jesus quer que nós mude todos os dias, aquele pouquinho, não é? Tudo dentro do nosso alcance, aquilo que a gente consegue fazer, nada forçado, não é? Tudo de coração, tudo com amor, com o coração desejando verdadeiramente mudar, né? E hoje a gente vê o que a igreja nos traz dentro do Evangelho de Jesus, não é? O que ela nos apresenta hoje para nossa mudança diária. Então, hoje a palavra de Deus, ela continua no livro de João. Continuamos no livro de João, no capítulo 6. E hoje o versículo é do 52 ao 59. Aqui. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si. Como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão vida em vocês. Vamos repetir porque vale a pena. Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Portanto, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente dá continuidade, né, ao livro de João, ao Evangelho de João, onde a gente vem falando esses dias, durante essa semana, muito sobre o pão, né, o vinho, o sangue e o corpo de Jesus que se faz presente ali no alimento. E hoje, né, Jesus, ele não veio só explicar, só argumentar, só dizer. Me parece que com esse evangelho ele veio desenhar, né? Para as pessoas que não acreditam, para as pessoas que diz que a igreja está errada, né? Que é só um simbolismo, né? A palavra ela é muito clara, né? Claro e evidente que você só acredita se você quiser. Nem o próprio Jesus Cristo lhe obriga a acreditar nesse mistério. Mas essas são as palavras dele, né? Deixadas aos seus discípulos, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
vive em mim e eu vivo nele. Né? Não achando pouco, né? Ele vem dizer: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, né? Então, o pão, a Santa Eucaristia, aquele pão sem fermento, não é? Aquele pão sem fermento. O vinho, aquele vinho, quando o padre levanta, ele ainda continua sendo vinho. Quando o padre levanta aquele pedaço de pão, ele continua sendo pão. Mas quando o padre lhe consagra, o Espírito Santo desce do céu e se faz presente ali. O próprio Jesus vivo, o seu corpo e o seu sangue. É por isso que eu não posso ignorar a Santa Eucaristia. Claro que isso para as pessoas que acreditam, que entendem, as pessoas que não se desviaram para outros lugares, que acreditam de uma outra forma, né? Então, é um mistério de fé, não é? Mas eu tenho que acreditar porque o próprio Jesus diz aqui. Então, é o alimento que não vai me deixar passar fome, como o alimento do manã, ele cita, né? Não é aquele, o pão do céu descido, não é aquele que comeram lá atrás, não é. O pão do céu descido sou eu. É como se ele dissesse: eu me faço presente no pão, eu me faço presente no vinho. É por isso que está ali, nos esperando, não é? A Santa Eucaristia está ali nos esperando. O próprio Jesus vivo na Santa Missa, não é? Aí eu vou dizer que eu estou no lugar errado, mas é lógico que não é? É lógico que não. Mas enfim, eu adoro falar desse mistério, né? Eu adoro falar desse mistério porque cada dia eu fico mais apaixonada pela minha denominação, pela minha igreja, porque eu sei que ela segue verdadeiramente a palavra de Deus e a vontade de Deus, não é? Então, é isso aqui, é a igreja, é a placa que está ali que vai me fazer, me levar à salvação? Claro que não, né? É o meu comportamento aqui, é a partir do momento que eu mudei aqui a minha vida, o meu jeito de ser, né? Eu vou ganhar a vida eterna a partir do momento que eu dou o meu sim, ou seja, eu me converto verdadeiramente e passo a viver isso aqui, a palavra de Deus verdadeiramente. Não é? É fácil viver a palavra de Deus? Não é. Não é porque é muito radical, né? Para mim receber Jesus na Eucaristia, eu tenho que deixar para trás muitas coisas, muitos pecados, coisas boas na carne, para que eu possa receber a vida, para que eu possa receber Jesus Cristo, não é? Então existem várias coisas que podem me impedir de receber Jesus na Eucaristia, não é? Não é qualquer pessoa que pode ir ali. Se eu não sou casada matrimonialmente, casamento na igreja, eu não posso receber Jesus. Eu vivo somente junto com o meu marido, com o meu esposo. Eu não posso. Eu estou vivendo ou uma castidade, eu estou vivendo ou um adultério ou uma fornicação, né? Isso aí vai depender de cada um, né? Se, por exemplo, eu me juntar com uma pessoa, um homem, que já foi casado na igreja, com o seu primeiro casamento, eu não posso casar de novo na igreja. Então, eu não posso comungar. Eu estou vivendo ali maritalmente com aquela pessoa, eu não posso comungar mais. Por quê? Porque eu não posso casar com ele. Uma vez casado na igreja, é casado para sempre, a não ser que ele seja viúvo. Aí eu posso casar.
Outra situação que também me impede, né? Que é dentro dessa coisa de relacionamento. É tipo, eu estou namorando com um rapaz solteiro. Eu também sou solteira, né? Nunca casei na igreja, então eu sou solteira. Então ele também é solteiro. Mas aí a gente começa um namoro. Começamos a namorar. Então, o que é que vai rolar? É o sexo fora do casamento. Fornicação. Fornicação, né? O sexo, sabemos muito bem que para Jesus o sexo ele foi feito para a família, ele foi feito para o casal, casados, consagrado a Deus. Mas na vida real aqui não é bem assim, né? Sabemos muito bem que não é. Então, fornicação. Então eu não posso chegar próximo à Santa Eucaristia, não é? Por quê? Porque é um pecado mortal, é um pecado que está na palavra não adulterar, está nos mandamentos não adulterar. Então, se eu quero verdadeiramente, eu começo a entender isso aqui, e eu quero verdadeiramente viver, receber essa vida para que eu tenha ele em mim e eu nele, eu vou ter que casar, né? Então eu vou procurar lá o meu pároco, né? E a gente vai formalizar esse casamento. Se caso os dois for solteiros, aí sim eu vou ter uma vida matrimonial em casa, dentro da vontade de Deus, e também eu vou ter uma vida espiritual com Jesus, recebendo o seu corpo e o seu sangue na Santa Eucaristia. Eu e ele. Sempre nos policiando, claro, a gente vai nos policiar. Não podemos fazer tudo que dá vontade de se fazer, né? Então, a gente vai se policiar dentro dos pecados que está dentro dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Não roubar, não matar, né? E ali a gente vai pesando. A gente vai cair? Vamos cair, porque nós somos humanos, mas a gente vai ter o desejo de levantar, a gente vai ter o desejo de irmos nos confessar, né? E receber o perdão de Deus. Quando a gente vai confessar, a gente tem que ir no desejo de não praticar mais, se arrepender daquilo que fiz. Então, a minha confissão ela só é válida quando eu vou no sentido de não fazer mais aquilo. Mesmo que eu faça, mas dentro do meu coração naquele momento eu não quero fazer, porque eu sei que não é vontade de Deus. Então, eu vou ser ali absorvida pelo meu pároco, que dá o perdão ali em nome de Jesus, né? Já vimos isso por aqui. Então, aí estamos livres para a gente ir receber Jesus. No caso do marido, né? O marido, muitas vezes ali já é uma pessoa também convertida, né? A mulher geralmente sempre leva o marido ali a entender essas coisas. E ali ele tá lá, de repente vamos se dizer que ele pulou a cerca lá dentro. Não pode chegar mais junto da Eucaristia. Eita, e agora? Minha esposa vai ficar ali de olho. Mas pode ser esse pecado, pode ser outros pecados, qualquer pecado, ele tem que ter a consciência de não ir se aproximar. Eu não posso ir porque minha esposa vai. Entendeu? E ela tem que entender, né? Que ele está tendo consciência que ele não pode ir receber. Então, a esposa vai e ele não. Mas pode a esposa e ele não, e se ele estiver traindo? Se ele estiver traindo, o problema é dele, porque ela não sabe. Agora, a partir do momento que ela souber que ele tem outra e ela se relacionar com ele maritalmente, ela está em pecado, né? Ela está dentro do pecado do adultério, né? Porque ambos são casados. Está dentro do pecado. Ela também tem que se retirar dali.
ou então resolver a situação dela, mandar ele para baixo da égua e ela viver a vida dela conforme a vontade de Deus. É um direito de cada um escolhe o que quer. Jesus deixou o livre-arbítrio. Então, essa consciência a gente tem que ter. É por isso que a gente se aproxima da Eucaristia, porque a gente sabe aonde a gente está pisando. Quando a gente pisa errado, a gente tem que sair. A gente tem que sair. Então, Jesus está dizendo aqui, Jesus está desenhando aqui para as pessoas que não acreditam. Eu me faço presente no pão. Não havia necessidade dele citar o pão e o vinho, né? Ele poderia dizer que a gente se converter, a gente viver a palavra dele, a gente obedecer, né? A gente estaria comendo o corpo dele e bebendo o sangue dele, né? Mas não, ele citou o alimento, e o alimento é o pão e o vinho. É o pão e o vinho. Ele se faz presente no pão e no vinho consagrado pelo Padre, pelo homem pecador que ali está. Não é? Então ele se faz presente. É por isso que é importante irmos à igreja no domingo, irmos à igreja na missa. Entendeu? A missa, ela é a coisa mais maravilhosa, porque eu tenho Jesus ali vivo na Eucaristia. Eu posso receber pela sua misericórdia, mas eu preciso ter consciência. Então, se o marido faz algo de errado, ele pode se retirar da fila da comunhão, né? Ele não pode ficar mentindo, vamos dizer assim, para a esposa e mentir mais ainda na fila da comunhão. Não, eu preciso ir com ela bem aqui, porque ela vai pensar que eu estou fazendo algo de errado, né? Que verdadeiramente eu estou. Mas eu não posso fazer isso, porque eu estou indo receber a minha própria condenação. A própria palavra fala sobre isso, né? Eu não posso receber Jesus em pecado tendo consciência do pecado, né? É por isso que muitos casais, né? A gente vê muita polêmica sobre isso. Ah, porque eu não posso confessar? Ah, porque eu não posso comungar, né? Aí você pode me perguntar, mas será que todo mundo que ali vai naquela fila da comunhão receber Jesus, esse povo está vivendo certinho? Isso aí só Jesus Cristo é que sabe, não é? Muitos ali vão por ignorância do entendimento, né? Muitos acham que Deus é amor, Ele veio para todos, então eu posso ir. Então, ali é jovem, que é envolvido aí com mulherada, né? Mas não tem um entendimento, então vai lá, receber, porque acha que tem que receber. Outros vão, quando chega, passa o ano todo sem ir à missa e vai. Acontece de ir uma missa, acha bonito o ritual ali de todo mundo levantar e ir na fila da comunhão. Eu também vou. Vai-se embora. Muitas vezes a vida tá toda atrapalhada, né? E assim sucessiva. Não aceita que existe um limite para poder ir ali, né? E tem os outros, que é como eu falava. Acha o achismo do ser humano, né? Acha que Jesus é amor, Jesus é misericórdia e que ele pode receber ali, aquilo ali. Mas isso aqui é uma coisa muito séria. É o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Ele é misericórdia, mas ele é misericórdia. Ele é misericórdia para quem deseja mudar, para quem quer a vida eterna, para quem luta aqui na terra para fazer a sua vontade. Então, ele está ali para entrar em você, na sua alma, no seu corpo, se misturar ao seu sangue, ao seu corpo. Pecador, podre. E ali ele vai fazendo uma transformação, né? Ele vai fazendo uma transformação, porque a partir do momento que tu recebe ele, tu está recebendo o alimento espiritual, aonde vai fortificar a tua alma, né? Aonde
é o lugar onde Ele se faz presente no teu coração. O Espírito Santo começa a envolver ali, tu começa a entender o que Ele quer para a tua vida e também mudar de vida, né? Então, assim, é o mistério mais lindo da Santa Igreja Católica, é a Santa Eucaristia. E é aqui, a comprovação está aqui. Eu sou o alimento, o meu corpo é alimento, o meu corpo é o pão, o meu sangue é o vinho. Que naquele momento da consagração, que só eles podem consagrar e tem essa autoridade dada por Deus, de consagrar, eu me faço presente. E mais um detalhe que a gente vê, a salvação ela está presente. Eu só posso me salvar se eu receber isso aqui. Agora me diga uma coisa liga a outra, né? Uma coisa liga a outra. Eu só posso encontrar a vida eterna, as portas do céu abertas para mim, dependendo da minha mudança de vida aqui, não é? A obediência a Jesus, entender a palavra, mudar de vida, ser uma nova criatura, eu vou encontrar as portas do céu abertas. Então, receber Jesus é a mesma coisa. Receber Jesus, eu preciso fazer uma limpeza, fazer uma confissão bem feita. Sabe, quando você senta ali e você lembra de tudo de errado que você fez. E você diz, hoje eu entendo isso aqui, eu me arrependi daquilo que eu fiz, que eu aprontei. E aí você joga aos pés de Jesus tudo aquilo arrependido, vida nova. Vida nova. O que passou, passou. Jesus vai te perdoar e te autorizar aí a fila da comunhão, né? Então, vida nova. Você está construindo o seu caminho na vida eterna, para encontrar a vida eterna, não é? Agora, tudo aqui leva a crer que se eu não mudo, se eu não me converto, se eu não recebo esse alimento, eu não vou encontrar nada, nem ele em mim e nem eu nele. Então é como eu dizia em um dos vídeos que eu falava, eu dizia, eu fico imaginando, né, Jesus olhando para mim dizendo assim, aonde eu estou que eu não estou me encontrando em você? Como assim? O Senhor está no meu coração, né? Eu acredito, mas não é só acreditar, né? Acreditar, todo mundo acredita. E quem verdadeiramente ama, obedece. Obedece. A gente faz o que a pessoa que a gente ama deseja, né? A gente também já falou sobre isso. Então, eu amo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero mudar, eu quero sair dessa situação aqui, né? Então, assim, é um mistério maravilhoso. Tudo leva à vida eterna, né? Tanto a comunhão, eu preciso receber. Ele é alimento. Ele é alimento descido do céu. Então, isso aqui é quando o padre levanta e ele se faz presente. Ele desce do céu ali, se faz presente naquele pão eucarístico. Aquela bolachinha que a gente recebe, não é? Então, é um mistério lindo. A nossa igreja, ela é linda. Cada dia eu me apaixono pela minha igreja, né? Porque verdadeiramente segue o que Jesus Cristo fez, independente do que aconteça, entendeu? Ah, porque o teu padre ali, ó, buliu com um adolescente, com uma criança, com isso, com aquilo, e tu fosse lá, olha aí tu lá contando teus pecados, não importa o que ele fez, a conta dele é com Deus. Não é? A conta dele é com Deus. Eu fui ali me confessar em nome de Jesus. Eu fui pedir através dele, porque só através deles que a gente pode obter o perdão
de Jesus Cristo. Jesus se faz presente naquele momento da confissão. Então não importa o que ele fez. Não importa se o meu pároco não me dá atenção. Ah, porque eu me aborreci com o padre. Então eu já vou saindo bem aqui da Igreja Católica e já vou para outras denominações. Porque lá eu sou bem acolhido. Você está saindo do lugar certo. Me perdoe, viu? Me perdoe, mas eu preciso falar a minha verdade. Né? Você está saindo do seu lugar certo. Porque eu não abandono o meu Jesus eucarístico por nada nesse mundo. Nada. Eu posso até não trabalhar dentro de igreja, não levar o meu dom para dentro de uma igreja. Né? Eu prefiro assim, falar por onde eu passar. Chegar em alguém falar, dar um testemunho, fazer acontecer, pronto. Mas eu saí porque eu me aborreci, porque isso, porque aquilo, nunca que eu vou fazer isso. Eu não vou deixar o meu Deus, eu não vou deixar a minha missa aonde eu sei que ele vai estar presente ali. Então, assim, é obrigado, Maria, a gente ser católico? É obrigado a gente se converter? É obrigado eu acreditar naquilo ali? Não, meu amor, não. Você não é obrigado a nada. Porque Deus deixou o livre-arbítrio para que você viva no mundo da forma que você achar melhor. O lugar que você achar melhor para viver, né? Mas não fale de uma coisa que você não conhece. Vai estudar a igreja, vai estudar as coisas. O Papa tá aí, né? Elegeram aí o Papa. Pronto. O que você vê de absurdo na internet, falando do Papa, né? Tem os elogios, tem tudo, mas o que é uma barbárie, não respeitam, não tem mais respeito. Misericórdia, antigamente, na época da minha mãe, que Deus a tenha, misericórdia. Era um cuidado nas coisas com o Papa, com isso. Hoje em dia, não. Virou bagunça na internet, né? Virou bagunça. As pessoas que não entendem, as pessoas de outra denominação, diz que aquilo ali, lá no Vaticano, é um adorar. Tiraram Jesus do foco e adorando o Papa, né? Minha gente, aquilo é tradição. Aquilo ali é tradição, não é? Vem lá, quando a gente está no número 270 e já vai lá de Papa. De Pedro para cá. Pedro morreu e assim foi vindo os seus sucessores. A igreja, ela tem história, então vamos estudar a história da igreja, né? Será que isso aqui tem na Bíblia? Tudo tem na Bíblia. Tudo que a Santa Missa ali acontece tem aqui. Tudo que o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado, foi dado, a Igreja Católica, ela nos apresenta. A igreja, ela não manda ninguém beber, se embriagar, se prostituir, né? Se drogar. A igreja não manda. A única diferença é que a igreja respeita o livre-arbítrio. Ela te dá a palavra, né? Tu se esforça para entender e mudar se tu quiser. Se tu não quiser, tu faz isso, né? Quantas vezes você não vê pessoas indo para a missa, da missa, comunga, da fila da comunhão, que já é o finalzinho da missa, camarada senta numa mesa, vai lá encher a cara. Não tem respeito nem por aquilo que recebeu, né? Muitas vezes não tem respeito nem... É Jesus que está em mim. Então, eu não vou nem pensar em beber agora. Não vou beber, né? Eu vou deixar que esse mistério, né, se envolva em mim. Não, então já está lá. Já está lá, tomando sua pinguinha, seu... Livre-arbítrio. Cada um faz o que quer. E muitos vão ser perdoados. Não é? A gente fala aqui que você está recebendo a sua própria condenação. Mas isso quando eu sei do mistério, quando eu entendo o mistério, vou lá e faço. Mas as pessoas que estão lá fora, que não entendem, elas terão perdão, porque elas não entenderam. Agora, a partir do momento que eu entendo, a partir do momento que... Aí é diferente.
né? Aí sim, eu vou estar ali recebendo a minha própria condenação. Peraí, você estava nesse pecado aqui, aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui, sabia porque vivia dentro da igreja, e por que você está aqui comungando? Ah, Senhor, porque minha esposa estava do lado, eu não queria que ela soubesse que eu estava em pecado. Oi? Né? Então a gente tem que entender as coisas, né? Então hoje o mistério é esse. Jesus desenhou para quem não quer entender que ele está vivo na Santa Eucaristia. Seu corpo se faz presente em um pão e seu sangue se faz presente no vinho, né? Transformado ali no momento da consagração. Amém? Um bom feriado aí para um bom feriado. Um bom final de sexta-feira aí para vocês e um bom final de semana, né? E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.